Sejam bem-vindos a mais um A Casa é Sua, o podcast onde você vai ficar à vontade, sentar no sofá, arrumar a tua cadeira, seja lá da onde você estiver nos assistindo, vai ser um prazer para mim. Eu sou Éder, para quem não me conhece, e para minha entrevistada hoje, que é uma pessoa sensacional. A conversa, se você ficar aí e prestar atenção, vai te dar muitos insights e muitas dicas do que você precisa. Puxa lá no YouTube, pega um monte de informações e às vezes elas não são o que a realidade diz. Seja bem-vinda, Camila. Camila, ela trabalha com pessoas, ela tem o consultório emocional. E vou deixar ela se apresentar para você, que com certeza ela vai poder falar muito melhor do que eu sobre ela. Obrigada, Éder. Então, eu sou Camila Custódio, né? Sou assistente social de formação, sou consultora de desenvolvimento humano, né? Trabalho com gestão de pessoas, então tenho uma carreira de algumas décadas já, né, na área de desenvolvimento humano. E hoje estou, né, como terapeuta de família, de casais e psicanalista, né, no consultório emocional. Bacana. Vocês viram que a mulher não é fraca, né? Ela faz muitas coisas. E você faz algumas coisas além disso, né? Você faz recrutamento, seleção, treinamento. Sim. Quer dar uma palhinha só para o pessoal ficar curioso? Nessa parte de desenvolvimento humano, né, a gente tem o treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é quando a equipe já está lá na empresa, né, já está tudo alinhado, e vamos trabalhar temáticas de desenvolvimento humano, de comportamento, né, de inteligência emocional, inteligência relacional, inteligência emocional para vendas, enfim. E a parte de recrutamento e seleção, que eu acho que é uma parte muito negligenciada pelas empresas, assim, né? As pessoas que têm uma empresa, no geral, elas acham, quando elas não têm um RH estruturado, né? Ou até mesmo o RH está com tantas demandas, dependendo do tamanho da empresa, que a figura desse consultor, né, ele vai ser bem importante, né? Porque ele não vem com um olhar viciado, né? Então, ele vem com um olhar novo frente à empresa que ele está conhecendo, né? As demandas daquela empresa, o perfil do profissional e aquela pessoa que está se candidatando para a vaga. Né? E ele não vem com aquela pressão de desesperado de fechar a vaga em tanto tempo. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Assim, a gente negligencia, porque recrutar, as pessoas mas recrutar é caro. Mas quanto que custa para a tua empresa um mau profissional? Muito mais. Vocês já viram que ao longo do nosso papo vocês vão ter vários insights. Você que é empresário e empreendedor, né, de como recrutar melhor. E você que está procurando oportunidades boas no mercado de trabalho, de como se comportar, muitas vezes numa entrevista de emprego. Agora, Camila, nós vamos usar aquele jabá, merchan, comercial, seja lá como é que você conhece, porque, afinal de contas, se não são os nossos patrocinadores, fica mais difícil estarmos aqui. Um dos nossos patrocinadores é a Carol Cortinas. Vocês vão ver que no vídeo aqui depois a gente vai deixar o site deles. A Carol Cortinas, ela é uma empresa especializada, eles falam em vestir a sua casa. Então eles trabalham com cortinas, persianas, papel de parede, piso vinílico e eles vestem a casa, porque se a gente parar para pensar bem, você coloca uma cortina lá na sua janela, você está vestindo a janela. Além do controle de luminosidade, né? Ele vai criar o bem-estar, o aconchego, né? E quem que não gosta de morar num lugar ou trabalhar num lugar que traz paz, que traz aconchego, que dá vontade de ficar nesse ambiente, né? E a Carol Cortinas, com certeza, é uma empresa que proporciona isso. O nosso outro patrocinador, não tão importante, não é porque estou falando dele após, é a Carol Decor. A Carol Decor, o pessoal da empresa nos falou que é a irmã mais nova da Carol Cortinas. Então ela veio com produtos para complementar o mix da Carol Cortinas. Eles trabalham com tapetes, com quadros personalizados. Sabe assim, aquele momento lá que você quer eternizar?
a Carol Decor consegue fazer um quadro para vocês. Inclusive, depois você vai mandar uma imagem e o nosso patrocinador vai te presentear com um quadro. Uau. Que pode ser você, pode ser uma imagem. E a gente vai. E a Carol Decor vai estar enviando para você. E eles também trabalham com móveis soltos, mesa, cadeira, sofá, seja para a área interna da casa, para a área externa, e objetos de decoração. Mas o foco da Carol Decor são tapetes e quadros. E por você estar aqui, por prestar o tempo, o nosso patrocinador, a Carol Decor, vai te presentear com um belo quadro, que depois a gente vai combinar como é que você vai mandar as imagens. Feito os devidos protocolos e os merchans, eu já começo a ficar curioso. Como é que você, assim, só para contextualizar ali o nosso espectador, você que está aí, como é que você entrou nesse meio, Camila? Na parte de recrutamento e seleção? Isso, treinamento, desenvolvimento, terapia. É uma coisa que foi levando a outra, mas eu entrei primeiro na parte de treinamento e desenvolvimento humano no Sebrae, no Rio Grande do Sul, lá em 2000 e bolinha. 2000 e bolinha. 2000 e bolinha. Excelente, 2000 e bolinha é excelente. Lá em 2000 e bolinha, para treinar microempreendedores, empreendedores individuais e também empresas, né, que eu entrei como trainee no Sebrae, à época, e saí como consultora depois, né, como consultora pleno. E eu via que para treinar as pessoas, na verdade, eu chegava com uma expectativa de que eu ia para a empresa para treinar as pessoas prontas, né? As pessoas estão prontas, elas só precisam absorver esse conhecimento. Certo. E aí eu me frustrava porque eu via que elas não estavam prontas, algumas nem sabiam o que estavam fazendo ali, né? Entendi. Você achava que ela estava pronta, só preciso passar um conhecimento e tu identificava que... Oi, onde estou? Onde estou, quem eu sou, uma crise existencial. E essa crise, na época, imagina, 20 anos atrás, eu achava que o problema era eu. Né? Eu trouxe para mim. Entendi. Eu digo, cara, eu não estou sendo uma boa... eu não estou sendo uma boa treinadora, porque, claro, que eu treinava dentro da linha de desenvolvimento humano, aquilo que era solicitado pela empresa, né? E eu, né, recebi o briefing, a cultura da empresa, né, os valores, as dificuldades da empresa, e a partir dali a gente ia desenvolvendo um plano de treinamento comportamental. Ou até o próprio, que depois eu fui, né, depois de 2010, eu fui trabalhar em empresas mesmo, daí como gestora da área de recursos humanos, e aí eu fui vendo que, mesmo a gente tendo toda a cartilha, as pessoas não estavam prontas. E aí a gente quer encaixar umas peças de Lego que não cabem, né? Porque as pessoas estão elas estão recebendo um treinamento, só que elas não estão prontas por quê? Porque na maioria das vezes já foram contratadas errado, né? E errado eu acho que é a melhor palavra que eu posso dizer para isso. Ou seja, ela não foi alocada na função correta. Ou na função correta, ou... ser humano tem necessidades, né? Então, claro, muitas vezes a pessoa quer trocar, inclusive, de área, ela quer trocar de cidade, ela está passando por uma transição de vida, e aquela oportunidade parou ali, casou com ela, né? O ônibus passou, ela entrou, e eu vou seguir esse percurso. E ali no treinamento eu já vi algumas coisas, assim, sabe, das pessoas, pelas formas delas se comportarem, falarem, se posicionarem, expressão corporal, né, a facial. E eu pensava, isso daí não vai dar certo, né? E outros a gente já via, uau, né, que pessoa engajada, interessada. Casava. Já ali já estava mais à frente, inclusive mais à frente do que a empresa poderia oferecer. Entendi. Isso também é um problema, claro, né, de alinhamento de expectativas, né? Então, eu comecei primeiro em treinamento e desenvolvimento humano. Depois é que me contrataram, né, que eu fui trabalhar daí numa empresa, uma multinacional, para fazer recrutamento e seleção. E aí foi uma grande frustração também, porque tinha uma pressão da empresa para contratar, né, e contratar rápido. E aí eu vou usar o jargão ou a desculpa, o pretexto, não sei, a qualidade que os candidatos usam na vaga como um defeito, que eu sou muito perfeccionista, né, como toda virginiana, e eu queria a pessoa que tivesse a melhor aderência à vaga. Aí um dia um gestor meu me chamou e disse, Camila, o que está acontecendo? Por que essa vaga não foi fechada ainda? Eu digo, porque nós não temos candidatos, né, com um perfil que a empresa precisa, né, nesse momento. E ele disse, não,
Mas a gente precisa, não é possível que esse monte de currículo, né? Eu digo, é um monte de currículo que não fecha. Que não tem a ver com aquela vaga. Não tem a ver com a vaga, né? E aí eu vou entrar num ponto que ele é meio polêmico, eu sei, mas ele é verdadeiro, as pesquisas indicam. Quando há uma vaga em aberto, independente, sei lá, vamos ser consultor de vendas, vendedor, não sei, o que for, o título da vaga que for. O cara está passando, vê a vaga ali, digamos, né, seja numa rede social ou num site especializado, ele olha ali, precisa de formação específica, precisa de curso tal, precisa morar tantos quilômetros, precisa ter disponibilidade disso, daquilo, daquele outro. Eu não tenho tudo, mas vou me candidatar. Entendi. Homens, autoestima masculina. Encapsulada, vou ali me candidato. Eu tenho 40%, 30% de aderência, mas eu vou no nível de confiança, eu mando o currículo, eu vou num nível de confiança não grande e fico esperando ser chamado para entrevista. As mulheres. As mulheres, às vezes, têm 60%, 70%, 80%, às vezes até 90% de aderência à vaga, ou seja, tem quase todos os critérios. E elas não se sentem seguras porque elas não são perfeitas assim para vaga em alguma coisa. Então você está me dizendo que os homens, com o estudo que você fez com os números, não, existe uma pesquisa. Eles têm muito menos qualidades, ou seja, o nível de aderência, né, que você comentou. Isso. E, não, eu vou lá porque eu vou lá, a vaga é minha, tá ganho. A vaga é minha, tá ganho, já ganhei. Eu tenho tudo isso. E a mulher, às vezes, ela tem quase na totalidade, falta um pequeno detalhe. E ela não moro próximo, digamos talvez. assim, sei lá, precisa estar no máximo a 10 quilômetros da empresa. Mas eu tô a 11,5, não vai dar. Mas aí ela tem a formação específica, ela tem os cursos que precisa, ela tem a disponibilidade de horário, mas ela já fica na dúvida. O que é esse 1,5 km? Isso tem um nome, né? É que a gente chama de síndrome da impostora. Síndrome da impostora. Fale mais sobre essa síndrome. Então, a síndrome da impostora, ela não é uma síndrome propriamente de CID, né? Não está catalogado, mas esse é o nome que foi dado. Inclusive, o nome é síndrome do impostor, mas devido a isso ser identificado no mercado de trabalho por muito mais mulheres do que homens, né? Então a gente fala popularmente a síndrome da impostora, que grandes profissionais, grandes líderes de mercado, grandes CEOs têm. A gente tem a Michelle Obama, que já confessou ser vítima da síndrome da impostora. A gente tem Meryl Streep, né, que se questiona toda vez que vê um roteiro por que as pessoas vão assistir ela. É quando a gente tem muita competência, muita capacidade, mas a gente está em um momento que a gente não consegue acreditar naquilo. Entendi. Então, essa síndrome da impostora seria algo que, vai te deixar pensando, não sou capaz de fazer isso. Exatamente. Reflete na sua autoestima, né, num todo, e principalmente na sua capacidade de resiliência e enfrentamento às suas dificuldades profissionais, né? Entendi. E eu vejo muitas profissionais. E o homem, normalmente, tem o contrário. Não tem superestima. Né? Ele se candidata e fica questionando, assim, realmente, né? Que por que não? Tá? Por que não eu? Já que eu tenho tudo. Chega ali e não tem quase nada. Mas ele vai muito confiante. E você, a gente talvez aqui vai estar entrando numa polêmica, né? Homens, mulheres. Mas é que o mercado é feito dessa distribuição de homens e mulheres, né? Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Eu vejo que muitas mulheres, inclusive, poderiam estar ocupando outros postos, outros cargos, mas ainda tem um olhar de que determinadas funções são melhores para homens. Que o homem tem um desempenho superior. A mulher acredita nisso? Eu acho que o mercado de trabalho num todo ainda. Acho que está no período de transição, mas eu vejo isso também. Mas aí, quando eu estou falando da questão da aderência, o cara vem num nível de confiança, o que ele está me passando? Se ele não tem, eu não estou querendo dizer que ele não pode aprender. É óbvio que ele pode aprender. Claro. Né? É aquilo, competência técnica a gente adquire e é muito fácil. Agora, fácil se a gente tiver disponibilidade para aprender, né? Claro. Agora, o que eu vejo é que ele já está mentindo. E ele não está mentindo para mim. Ele está mentindo para ele, porque ele acredita nisso. Ou seja, é uma mentira que talvez contada para você passa a achar que é verdade. Não, e para ele todo dia na frente do espelho, para os amigos, e para a família, e para os outros colegas de trabalho, passa a ser uma verdade. Né? E aí, vamos lá, a pessoa que mente, né, não é uma coisa muito legal, né? Eu acho que todo ser humano mente.
Outra polêmica. Não é 1º de abril. Todo ser humano mente. Todo ser humano Essa mente. realmente é polêmica, hein? A gente mente quando a gente vai conversar com alguém, diz, oi, tudo bem? E você diz, tudo bem. E não tá tudo bem. A primeira mentira que é contada no dia já é essa. Até porque você não vai sentar ao lado da pessoa e vai falar, né? Mas todo mundo fala que tá tudo bem? A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, acho que 97% das pessoas falam que tá tudo bem. Até porque eu fiz um experimento, eu participei de um curso de desenvolvimento em 2013, né? Desenvolvimento de hábitos eficazes, né? Que era para desenvolvimento humano, de pessoas, de líderes, de várias pessoas. E um dos testes que a gente tinha que fazer era justamente esse. Então, era um experimento social. A gente vai sair, né, naquela semana, o módulo da aula era terça-feira, e aí depois, durante aquela semana, a gente tinha até mais 15 dias para fazer esse experimento, que era, quando a gente encontrasse alguém conhecida, pessoa, e aí, como é que tá, tudo bem? Tu realmente fosse honesto. Tu dissesse se tá, se não tá, né? Minha experiência foi desastrosa, inclusive, assim, né? Porque no dia que eu comecei a fazer, eu não estava nem um pouco bem. Eu encontrei uma pessoa numa rua movimentadíssima, tipo Felipe Schmidt, em Florianópolis, assim. Na hora do almoço, a pessoa, nossa, quanto tempo, como é que você tá, Camila, tudo bem? E eu olhei para a pessoa e não tá tudo bem. Comecei a chorar, foi um negócio assim. Mas você falou para ela que não estava tudo bem. Eu falei que não estava tudo bem. Mas você não mentiu, então. Sensacional. Não, eu não menti, então. Pra mim, ela merece até uma... Não, eu chorei. A pessoa lembra disso até hoje. Eu nunca mais vai chorar, né? Ela diz, não, agora quando eu nem te pergunto mais, tá tudo bem, porque eu fiquei traumatizado. Isso foi em 2013, pra te ver. Pra mim, louvável a sua atitude. Não, mas eu fiz por causa do exercício. Entendi. Se não fosse isso, eu não teria feito. Tu teria dito que está tudo bem, tá tudo mesmo bem, estando péssimo. Mesmo estando num dia muito ruim, entende? Entendi. Então, assim, a gente já começa... São pequenas mentiras que a gente conta, né? Então, dentro do mercado de trabalho, essas mentiras têm um preço muito alto. É diferente. Não que nos relacionamentos não tenha, é diferente, né? Tu pode encerrar um relacionamento, pode afastar uma amizade, né? Enfim, tu pode te divorciar, claro, né? Mas no mercado de trabalho, essas mentiras têm um preço muito alto, né? E já começa ali no processo de... match, né? Porque daí perde a confiança, né? Exato. E eu imagino que a partir do momento, não sou um especialista nessa área, né? A partir do momento que a pessoa perdeu a confiança, ela nunca vai ter o benefício da dúvida, né? Exatamente. Na dúvida... E esse processo de recrutamento e seleção seria interessante se a gente visse, eu pelo menos vejo dessa forma, porque eu sou mais lúdica, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho esse perfil mais extrovertido, eu vejo como, imagina que a gente está num app de relacionamento. Né? Eu recebi o currículo através da plataforma, gostei do currículo, a pessoa mandou o currículo porque gostou da empresa, ou está desesperada, né? Para conseguir um trabalho, enfim, alguma necessidade nós vamos tentar encaixar ali e atender. E aí a gente vai para o encontro, que pode ser online na primeira vez, pode ser uma chamada de vídeo, né? Certo. Ou pode ser um encontro também presencial, que é a entrevista, né? A primeira entrevista. E ali a gente está nesse esquema de relacionamento onde eu vou vender o meu melhor da empresa, não vou mostrar as coisas que não são tão favoráveis, as sombras dela, né? E o candidato vai mostrar o melhor dele. Né? Você diz que a empresa, então, sempre mostra só a parte boa. Exatamente. Isso é polêmico, hein? Exatamente. É muito difícil a empresa dar abertura para o recrutador poder falar, isso aqui não vai acontecer. E o entrevistado, qual que é o comportamento dele? O entrevistado, isso. Ele chega tentando se vender, tentando vender o seu melhor. E o problema que eu vejo é que ele não sabe qual é o seu melhor. A gente tem um decoreba aí, né? Como assim ele não sabe qual que é o melhor ele dele? Ele ainda vem com aquelas falas de que eu sou uma pessoa muito dedicada, esforçada, enfim, que atendo os requisitos. E falo, quando eu peço, em geral, para os homens escrever qualidades deles, seja no pessoal ou no profissional? Igual, são tantas. Né? No pessoal ou no profissional? São tantas qualidades assim. Entendi. Mas quando eu peço para as mulheres, elas dizem, nossa, é difícil, né? E muitas vezes eu tenho que lembrá-las. Olha só, né? Você é mãe, você tem essa formação, você passou por essa empresa. Tem muita qualidade aí.
que a gente não é acostumado. Também tem essa cultura de que a gente não pode se vender da melhor forma, que tu vai ser também um charlatão, né? Que você também vai estar... essa coisa de tu não te exaltar, né? Pela questão da vaidade. Agora a gente está vivendo um outro momento, por conta das redes sociais, né? A gente só mostra o nosso melhor. Né? Tem que dizer que é bom, que é extremamente bom, né? Mas, no geral, né, pelo menos a minha faixa etária, talvez a tua também, né, de perceber isso, que a gente não foi criado para, né, não ser humilde. A gente tem que ser mais humilde, né? Porque senão a gente daqui a pouco passa por cima de alguém. Então a gente tem que dar espaço para todos. E eu vejo que as pessoas têm dificuldades em qualquer faixa etária, de se vender positivamente. E hoje em dia, me corrija se eu estou errado, né? Você fez um comentário sobre as mídias sociais. Se a gente observar elas, a vida é linda, né? Todo mundo é milionário, bilionário, tem o segredo do sucesso. Como é que é? Aperte aqui, né? Aperte aqui no final do nosso vídeo. Isso. Siga o nosso canal. Siga o nosso não canal. tem lá o segredo, não tem a fórmula mágica, não vai ser em... até porque... e quero que vocês não me entendam mal, né? Não estou falando isso de uma forma pejorativa, mas hoje em dia tem muito isso, tem né? Tem muito disso. Né? E isso cria também uma ilusão na gente de que a gente vai conseguir. Né? De que a gente vai encontrar essa forma. A gente está procurando o pote de ouro no fim do arco-íris. E onde está o arco-íris? Né? E se a gente parar para analisar as pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso, não é só financeiro. Às vezes é sucesso... emocional, espiritual, de caridade, né? Porque, pô, existem pessoas... Estava acompanhando ali final de semana, estava vendo uma pessoa que a realização dela era criar uma instituição de caridade. Ela era uma pessoa que ela recebia 2 salários mínimos e ela conseguia alimentar todo dia 700 pessoas. Uau! Parece difícil, não parece? Muito. Com 2 salários mínimos, ela fazia almoço para 700 pessoas. Ela morava numa cidade do interior do Nordeste. Ela tinha acesso, lá tinha uma espécie de Ceasa, um lugar onde tinha. Ela conhecia as pessoas faziam doação para ela, ela fazia um sopão, tudo com doação. Então, era o trabalho dela, acho que mais 5 ajudantes. E com 2 salários mínimos ela doava. Ela é um case de sucesso. Sim. No meu ponto de vista, total. né? Claro no meu também. Isso. Claro que não é uma pessoa que teve... E eu penso que normalmente a questão do sucesso não tem uma fórmula, né? Eu sou empresário, né, empreendedor, eu imagino e acredito muito na vertente de que é o querer, é o sempre querer aprender e o persistir e só desistir quando chegar lá. E se desistir dá para recomeçar, né? Exato, ou seja, só desiste quando chega lá. E se você percebeu que você chegou num caminho que não tem volta, que não vai dar mesmo, volte. Ou seja, você não desistiu. Exato. Você só mudou a rota. Recalculou a rota. Eu estava indo para cá, aqui é uma ponte, um poço sem fim. Voltei. E vou seguir outro rumo, né? Isso. E como é que... Se você fosse para dar uma dica, assim, o que você pensa que, na tua análise, o que o candidato lá... Porque é difícil, né? Eu já sentei na frente da pessoa, eu já fiz seleção de emprego, para alguma empresa nossa, é difícil. Mas já tive na outra ponta que também é dificílimo. Como é que o candidato faz para ele mostrar o melhor dele? Que dicas que você daria para isso? Eu digo para essa pessoa, independente da faixa etária dela, ela investir em um processo de autoconhecimento. Porque eu vejo as pessoas, elas não fazem isso. Né? Claro, tem um mercado hoje, tem um campo mais aberto para isso, né? Mas eu digo que elas esperam muito também pelas empresas, né? O candidato que passou pela empresa anterior, porque olha só, o currículo ele é uma análise do passado da pessoa. Ele não me diz o que ela faz hoje. Verdade. Né? Ele me diz o que ela já fez. E hoje ela é infinitas possibilidades, né? A gente vê isso também pelas pessoas que ficam fora do mercado de trabalho, seja porque foi fazer um intercâmbio, seja porque viajou, seja porque colocou um empreendimento e daqui a pouco não deu certo e ela precisou, né, recalcular a rota e retomar. Seja pelas mulheres, né, que acabam se dedicando pela maternidade ou cuidado de alguém, né, principalmente depois da pandemia, né, isso ficou mais e mais evidente ainda, porque as mulheres ainda são responsáveis pelo cuidado. E que hoje, o que ela está disposta hoje?
baseado no que ela já fez, né? A capacidade de aprender dela. E de aprender, é o que eu digo, não é só sobre competência técnica, porque as empresas contratam pelo técnico, mas demitem pelo comportamental. E vou te dizer, não é nem a empresa que demite pelo comportamental, a pessoa que acaba indo para esse lugar, né, que fica insustentável e inviável, tanto para a empresa, tanto para os colegas, né, porque ela não sabe lidar com as dificuldades de relacionamento, porque vamos combinar que trabalhar em equipe não é fácil. Não. Não, a gente numa casa, um casal e um filho, um cachorro, já é difícil. Né? Aí imagina 10, 20, 30, 50, 100, Exato. 1000. Exato, né? E vou te dizer que quanto menor as pessoas acham que é mais fácil. Não é. É mais difícil. A minha experiência, tanto em empresa familiar quanto no processo de consultoria, é mais complicado. Porque está mais próximo. E a proximidade gera intimidade. E a intimidade vai gerando uma porta que não. Se eu te faço um favor hoje, daqui a pouco eu já vou querer esse favor de volta, né? E a vida íntima, né? O que tu desabafa para os colegas, daqui a pouco tu já quer uma compreensão. E aí o trabalho que tem toda aquela questão do valor do teu trabalho, daquilo que tu precisa entregar. Existe também um nível de compreensão, né, de que a pessoa não está num bom momento, mas assim, eu não vejo as pessoas em um bom momento no geral. Né? Ninguém está num bom momento, né? Porque quando a gente contrata uma pessoa, a gente não está contratando uma pessoa. A gente está contratando ela, o pai e a mãe, se ela mora com o pai e a mãe. A gente está contratando ela, o marido dos filhos, né? Ou ele, a esposa dos filhos. Porque assim, o dia que morrer o gato dessa pessoa, ela vai estar extremamente abalada. Vai. Né? O dia que ela tiver uma crise no relacionamento, que ela for enfrentar um divórcio, o dia que o marido for desligado, ou ela, né, não sei, uma perda financeira, né? Se essa pessoa é casada com alguém que empreende, aquele negócio, isso vai refletir nela. Isso. Então a gente tem que esquecer que a gente não está contratando um. Isso. A gente está contratando o conjunto, né? E você sabe que eu analiso muito isso. Quem que ela é, né? Porque você falou uma coisa que me chamou a atenção. As pessoas são contratadas pela competência técnicas e demitidas pelo comportamental. Pelo comportamental. E o comportamental, como é que a gente faz para identificar? Tipo, você, empresário, empreendedor, tem alguma dica para nos passar, Camila? Eu penso que no comportamental as pessoas não estão preparadas porque a gente não tem essa cultura de feedback. E nem de crítica. Ninguém gosta de ouvir uma crítica. Ah, mas é uma crítica construtiva. Não existe esse papo. Não existe. Desculpa, não existe. Eu posso estar, né? Alguém vai comentar que não existe, é pro bem. Vamos falar aqui não, ninguém gosta de ouvir. A gente quer ouvir que a gente está bem, a gente quer ouvir que a nossa roupa é bonita, a gente quer ouvir que, né, nossa, foi o melhor resultado. Ou que se não foi tão bom assim... que olha quanto melhorou do mês passado para cá, sabe? Não, a gente não quer ser uma chamada numa sala, ou em um momento, ou uma videoconferência, ou receber um WhatsApp ali dizendo que, olha, isso aqui não foi feito da melhor forma, a gente espera isso, isso e isso. A gente não tem preparado para isso. E a pessoa que faz essas críticas ditas construtivas, então ela é vista como chato. Ou não? É o lobo mau da história, né? É o lobo mau. Assim como quem desliga e quem está sendo desligado por uma questão comportamental, a gente nunca assume pra gente, né? Claro. Os nossos defeitos. Claro. Né? Eu nem sei quais são eles, né? Eu digo, qual é o teu defeito? Sou ansioso, né? Sou perfeccionista. Eu demoro porque eu quero entregar tudo direitinho. Não, você é procrastinador, né? Sim. Mas ninguém vai dizer que procrastina numa entrevista de emprego. Né? É verdade. Né? As pessoas vão dizer, não, sou muito pontual. A culpa é do Uber, que eu chamei 10 minutos e levou 15 para chegar. Mas por que você não se programou para sair uma hora antes? Exato. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de autorresponsabilidade. Eu vejo isso enquanto ser humano, e eu acho que é um processo natural. Mas eu acho que depois da pandemia isso ficou muito mais fragilizado. Né? Eu vejo, assim, as relações de trabalho. Se quer, eu demando uma tolerância maior sua, certo. Né? E você, por pressões, né, do teu negócio, de todos os colaboradores da tua equipe, dos teus clientes, né, não vai respeitar todo esse momento, porque você também está sobrecarregado. Então, a gente tem essa questão da falta de empatia e de também a empresa ser vista sempre pelo colaborador como um grande vilão. Empresário é visto como um grande vilão.
né? Ainda. No Brasil, Ah, sim. principalmente. Sem dúvida, principalmente. Né? Ele é o... É aquela cultura, né, de que ele é o malvado da Ele é um história. malvado, mas aí, nesse sentido, eu vejo que falta uma sensibilidade das pessoas também separarem a vida pública da privada. Né? O que seria isso? Eu vejo alguns gestores, tipo, em horário de trabalho, postando coisas, enquanto o colaborador lá está resolvendo vários pepinos para ele. Certo. E a rede social, ela possibilita isso. Né? E aí, quando eu estou falando de gestor, não estou dizendo nem só o empresário, né? Às vezes o próprio gestor, né, que tem uma flexibilidade maior, acaba. Sim, sim. E aí o cara está ali correndo atrás da máquina, atendendo um monte de cliente chato, né, resolvendo um monte de pepino, e a pessoa está lá, né, não sei, num belo restaurante, almoçando não sei o quê. Isso gera não dá match isso não casa. Né? Não casa. Parece uma relação de que, cara, eu estou sendo usurpado aqui, para ele estar vivendo melhor. Aí a gente pode dizer o quê? Não, mas ele é o chefe, ele tem direito. Não. Né? Se a gente tem uma equipe, a gente precisa se engajar e se alinhar com esta equipe. E fazê-la subir. Né? Não eu fazer ela sentir inveja de mim, tem que ser inspirador. Né? Exato. E não que ela puxe meu tapete. Isso. E qual que seria a sua dica para o líder para que ele possa engajar melhor a equipe dele? Eu acho que ele enxergue a equipe como ela realmente é, porque a gente coloca muitos óculos rosa, né? A gente, às vezes, gosta de um colaborador determinado, porque ele já foi bom, a gente já falou sobre isso, né? Exato. Um dia ele já foi bom. Mas hoje... Hoje ele não está mais naquele momento, né? E eu sempre comparei, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar na área de gestão de pessoas, de RH, de recrutamento, de seleção, treinamento, sempre comparei a um relacionamento afetivo, né? Amoroso. Por quê? Porque existe muita intimidade, a gente fica 8, 10, 12, 14 horas, às vezes, com aquela pessoa. No trabalho. No trabalho. Mais do que com a família, muito mais vezes. do que com a família. Muito mais. Existe uma cumplicidade, precisa existir um nível de lealdade, porque é um trabalho ainda em cadeia, né? Uma parte está encaixando na outra. Normalmente você não trabalha sozinho e depende de outros. Claro. Ah, mas é híbrido, ok. Ah, mas é home office, ok. A tua peça está linkada a alguém. Com certeza. Né? Então a gente precisa ter esse nível aí de clareza da minha função, né? E eu não percebo as pessoas muito preocupadas com o outro. Né? Então, assim, se eu faltei, né, alguém vai ter que fazer aquilo ali. Dane-se. Ah, não, eu vou. Aí eu atestado. Isso que você está falando é uma coisa real, que às vezes a gente percebe, né? O nível de empatia não existe, né? Poxa, claro, às vezes eu estou mal e realmente eu não posso ir, mas, pô, não custa nada avisar meu colega, olha, Exato. precisa fazer tal coisa, não custa nada. Ainda mais hoje com a facilidade da comunicação, né? Exato. Talvez há 20 anos atrás a gente precisasse se ligar. E nem todo mundo, talvez, há 20 anos atrás, tinha um telefone em casa. Sim. Celular, 20, 30 anos, mas hoje não. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um WhatsApp e tem um contato. Então, acho que enxergar essa equipe como ela realmente é, não negligenciar aquela pessoa que não está numa boa performance, esperando que ela melhore, é como se tu ficar num relacionamento, né? Querendo salvar esse parceiro ou essa parceira da relação. E aí, qual que é a tua dica? É um feedback para ela? Olha, tá ocorrendo aí. Qual que é a dica para isso? O feedback ele é importante, mas a gente passa por um outro passo, que é, será que esse gestor ou esse empresário está preparado para ele receber o feedback? Que muitas vezes o problema da equipe passa pelo gestor. Pelo gestor. Ou que é o braço direito, né? Claro. Ou até quando é uma empresa menor, pelo próprio proprietário, pelo próprio empresário. E aí, quando é o empresário, se ele não mudar a cultura, né, e a forma de ver a empresa dele... Se ele não estiver aberto, vai né, ser o resultado, a receber, né, isso. Dos atos. E não receber isso como uma falha. Né? Porque quando ele se moldou para isso, as pessoas também não eram as mesmas. Né? As equipes são transitórias, né? Elas mudam, está cada vez mais fluido. Todas as nossas relações estão mais fluidas, estão mais líquidas, inclusive a de mercado de trabalho. Claro. Quem é que fica hoje numa empresa 2 anos? Né? 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje eu não posso perguntar, né? Eu não me sinto confortável, eu não faço essa pergunta para um candidato aonde ele se vê daqui 5 anos. O mundo está muito veloz, está muito volátil. Eu posso perguntar quais são os objetivos dele de vida dentro desse cenário para que 2 anos. Né? Se ele consegue se enxergar lá.
As pessoas têm antes, quando era feita essa pergunta, né, o mundo era muito mais certo. As coisas tinham início, meio e fim. A gente sabia para onde elas estavam caminhando. Não tinha essa velocidade de rede social, de marketing digital, né, de tudo que está acontecendo agora, Claro. né, de profissões. Então, assim, hoje, se a pessoa me pergunta daqui 5 anos, além do meu reconhecimento, né, e de ter feito algumas transformações em algumas vidas do meu consultório, outras coisas eu não vou saber responder. E com essa, digamos, volatilidade, né, das pessoas, cada vez mais ter um processo definido e um treinamento e conseguir facilita substituir muito. é meio que fundamental para a empresa, né? É o básico, né? Eu lembro que quando eu comecei no Sebrae, as empresas tinham cartilhas. Porque as pessoas liam as cartilhas. Hoje, a gente não lê direito uma mensagem WhatsApp, a gente vai receber um manual, seja de PDF, seja qualquer coisa, e vai ver? Não, vai ler. A gente quer perguntar, né? A gente quer perguntar para o outro. Quer E sobrecarrega falar. o outro. Entendi. A gente está sobrecarregando o outro, a gente nem presta atenção. Tu tem algum milagre, assim, ou alguma dica? Olha, essa seria o insight para resolver isso? Eu tenho conversado com as empresas que têm me chamado para trabalhar nesse sentido, de quando elas não têm um processo definido, que elas façam esse processo meio a meio, né? Pensando em exemplos lúdicos, pensando em vídeos curtos, né? Porque a nossa capacidade de concentração ela está cada vez menor, né? E a gente não pode esquecer disso. Eu não sei, Éder, quanto tempo você consegue se manter, né, focado. E quando eu digo focado, é focado mesmo, né? Sem viajar e mais nada naquilo que a gente está fazendo. Se eu estou muito interessada naquilo, eu vou horas. Se eu não estou, eu vou ir, vou voltar, vou ir. Então, tu imagina algo que eu preciso aprender. E que eu preciso aprender por uma necessidade X, não é nem por um interesse, por uma afinidade. E que às vezes está escrito de um jeito que nem sequer conversa comigo. Que a gente percebe também essa questão, esse gap na comunicação, né? Dos jovens, principalmente, não saberem se comunicar. A maneira com que estudam é diferente também, É diferente. Os emojis, os GIFs, os memes, a própria rede social. Então, que essa empresa ela consiga se comunicar com esses colaboradores de diversas formas. Tá? Entendi. Seja através da rede social, seja através de ações de endomarketing, seja através de um treinamento onde ele vai ser híbrido, ou seja, um pouco presencial, um pouco online, um pouco em vídeo, um pouco em texto, e que também tenha, sim, questões, né? Porque as pessoas, a gente fala e pergunta, né? Vou te explicar, vou te passar uma informação de uma ação, início, meio e fim. Eu vou perguntar, entendeu? Entendi. Às vezes a pessoa não entendeu e não fala que não entendeu por constrangimento. Entendi. Porque ela vai, imagina, começando a empresa, eu vou dizer, não entendi. Daqui a pouco eu vou dizer, não, mas eu não entendi de novo. Tu vai dizer, não, né? Contrata outra. A pessoa já expliquei 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não entendeu. Isso acontece? Muito. Na prática? Na prática isso acontece. As pessoas não perguntam, de novo, por constrangimento, principalmente no início. Elas não querem sobrecarregar o outro, elas não querem ser vistas como alguém, talvez, que não seja tão bom, tão competente ou tão rápido. Né? Justamente pelo tal do conhecimento tácito, né? Meu conhecimento está aqui, está aí, está no outro, né? Claro. Talvez até se eu estiver perguntando, até para a moça da limpeza que está ali todo dia, talvez ela sabe de tanto que ela já ouviu falar, mas onde é que está escrito? Não tem, né? Muitas vezes não tem. Né? Então as pessoas não perguntam e aí elas ficam, tá, e agora? Como é que eu faço? Aí elas fazem de qualquer jeito e aquilo vai gerar qualquer resultado. Aí fazem de qualquer jeito, gera qualquer resultado. Precisam receber um feedback que muitas vezes usa de uma maneira não tão boa. Não gostei daqui, vou me embora. E hoje em dia também tem muito essa questão da inteligência... Inteligência virtual, né? Chat, a inteligência artificial. Exatamente. Como é que... E eu percebo que existem pessoas, eu percebi isso já, que, quero escrever uma redação. Elas vão lá e colocam no tal do chat e escreve a redação. Como é que eu vou fazer para fazer uma apresentação? Ela vai lá... construa para mim, né? Redija para mim a redação, tema, tal. E constrói tudo. Né? E isso acontece também nas empresas em relação... Tem candidato usando o ChatGPT para desenvolver o currículo.
para desenvolver o currículo. Para desenvolver o currículo. Enquanto de repente for o currículo, né? Sei lá, são as informações deles. Mas o problema vai ser daqui a pouco que ele quiser usar para desenvolver o trabalho. Porque daí ele tá tendo... Alguém pode fazer o trabalho dele, né? E a empresa pode um dia observar isso. Não pode? Não pode. Mas assim, eu acho que não tem problema ela usar o ChatGPT, por exemplo, qualquer inteligência artificial, para ela desenvolver o currículo melhor. Claro. Desde que ela tenha coerência com esse currículo. Na hora dela se vender, que ela não, né? Tá, e aí? E que ela consiga trazer números, que ela consiga trazer resultados, respostas mais práticas, mais rápidas, que ela consiga encantar também, né, o recrutador, no sentido de que, olha, isso aqui eu realmente sei fazer com excelência. Que ela tem um poder de conexão. A inteligência relacional, né? Que é aquela capacidade da gente se conectar com o outro, né? E elas não têm. E eu que sou um pouco mais da moda antiga, eu acredito muito nas referências. Eu acho que a parte mais importante de um currículo é a referência. Nossa, bem antiga, né? Por quê? Porque, pô, se você... Porque você mesma comentou que o currículo, na verdade, é o passado da pessoa, o futuro é hoje, né? Mas se no passado não... Por exemplo, não teve um comportamento legal. Você acredita que hoje pode ter um comportamento legal? Ah, pode. O comportamento pode mudar? Pode. Né? Meu Deus, eu sou terapeuta. Se eu não acreditar na mudança, eu desisto do ser humano. Exato. E como é que você faz? E como é que você faz para mudar o comportamento? Primeiro, a pessoa precisa entender e aceitar que existe um comportamento que precisa ser mudado. E isso é uma coisa muito importante para você, empresário. Por exemplo, você vai ligar lá para alguém, o fulano... Não, ele trabalhou aqui e a pessoa não falou mais nada. Com certeza alguma coisa de legal ali não ocorreu, né? Tem algumas pessoas que também não falam para não... Nossa, o mercado de trabalho tá difícil, eu não vou queimar a pessoa. Claro, né? Claro. Mas muitas coisas a gente pega... Hoje, por exemplo, que eu estou trabalhando muito entre os 21, 26, 28 anos assim, no mercado de trabalho. 30 no máximo, né? Não porque isso seja exigência da empresa, mas são os candidatos que estão vindo. Então, a gente consegue perceber muita coisa da capacidade de concentração dela ali, já na hora. Né? Quando ela está comigo. Ou ela chega atrasada no primeiro dia. E assim, essa questão de chegar atrasado é um clássico. Né? Eu acho que isso é um clássico, porque assim, tem pessoas que têm dificuldades, né, com horário. Né? Sempre tiveram. Perfeito. Só que nós somos de uma geração onde não tinha espaço para isso. Concordo totalmente. Hoje as empresas já têm. Ora, tu pode trabalhar das 7 até não sei que hora, ou das 8 até não sei que hora, ou das 9 até não sei que hora. Entendeu? Das 9 às 19, por exemplo. Por quê? Para também beneficiar aquele que já tem uma dificuldade de chegar no horário. Trabalha melhor à tarde, trabalha melhor de manhã. Ou que já vai ter. Só que eu não vejo o quanto isso ajuda dentro de um processo, né, que tem início, meio e fim dentro de uma empresa, principalmente no regime híbrido ou no presencial, porque os outros já vão estar ali. E esse que não consegue chegar às 9, né, ele vai chegar às 9h15, ele vai chegar às 9h20. E os outros aí? Exatamente. O que vai ocorrer com os outros? Né? Porque a gente tem aqueles que saem cedo de casa já para deixar os filhos na escola. Né? Ou por uma demanda A, B ou C, ou porque vende, né, o ônibus, o transporte coletivo, enfim. Né? E eles vão chegar naquele horário. E quando a gente mora numa ilha, né? Aqui a gente sabe que quando trava, né, trava tudo, travou para todos. Sim. Né? Mas, no geral, eu vejo que a pessoa que já tem dificuldade com o horário, ela precisa reconhecer que ela tem essa dificuldade e que isso não a beneficia em absolutamente nada. E eu conheço pessoas que mudaram de verdade essa questão do horário, que mudaram, que, tipo assim, ó, nossa, sempre foi assim, 40 anos assim, né? Ela entendeu que ela precisava mudar. Porque a única coisa que nós, seres humanos, todos, independente da onde a gente mora, da nossa profissão, da nossa religião, da nossa classe social, da nossa cor, que todos nós temos igual, é 24 horas. É o tempo. Exatamente. O tempo, você até consegue comprar o tempo dos outros. Mas para você, você não vai conseguir comprar nunca. Exatamente. Né? Então, assim, se o meu tempo dentro de uma empresa é o mesmo teu tempo, e aí independente da gente ter uma hierarquia, né, ser pares ou não. Claro. Né, por que tu chegar atrasado tá me dizendo o quê? Que o teu tempo é mais importante que o meu, porque eu tenho que te esperar. Eu tenho que te esperar para ter uma resposta.
eu tenho que te esperar para uma reunião, eu tenho que te esperar para uma entrevista. Pelo amor de Deus, candidatos, não se atrasem para a entrevista. Cheguem 1 hora antes, mas não cheguem 10 minutos atrasados. É verdade. Eu, quando entrevisto alguém, e já fiz isso algumas seleções, chegou atrasado, Uhum. Não olho mais nada. Eu não olho mais nada. Converso Acabou o encanto. Converso 5 minutos em respeito. Em respeito. E muito obrigado. Exatamente. Porque, cara, pega muito mal. Eu tenho essa percepção do tempo, justamente isso. Eu não preciso. Olha, por que eu vou deixar o outro me esperando? O outro tem uma demanda, ele parou a vida dele, né, para isso. E hoje a gente vive num processo tão fluido e descomprometido que as pessoas, para tudo, né? Médico, elas não vão, né? Processo seletivo, elas marcam, não aparece. Né? No trabalho, elas vão avisar tarde, que não foram de manhã. Que não foram de Nas manhã. relações, as pessoas marcam encontro, marcam dates e também não vão. Também não tô vão. afim hoje. Né? Elas confirmam presença para festas. E não vão. E hoje eu não acordei afim. E esquecem que, olha só, tem alguém aqui que fez um convite, seja ele qual for. Né? Se eu não vou, né, olha, não tenho condições. Pode ser tal dia, tal horário, beleza. Ou então, olha, infelizmente nessa data tenho compromisso. Mas não deixa o outro esperando. Porque passa uma noção de descaso e não é que é com... Eu tomo isso até com o pessoal, só um pouquinho. Por que teu tempo é mais importante que o meu? Por que eu tenho que ficar aqui? Um monte de coisa que eu tenho que fazer. Você sabe que eu nunca tinha... Eu não suporto atraso, eu não gosto. Não. Mas eu nunca tinha pensado pela sua percepção. Poxa, seu tempo é mais importante do Por que o quê? meu. Eu penso assim, pô, se a pessoa, sei lá, quis me vender alguma coisa ou quis comprar de mim, e pô, não me fez... E isso é uma coisa assim, ó, médicos não fiquem chateados. Diogo aqui vai vir aqui conversar com a gente, mas é um lugar clássico. Nossa. A consulta é às 9 da manhã, seja no... Eu já fiz consulta no SUS, em tudo. em todos os lugares. Pô, aí eu fico pensando... Aí eu penso isso, pô, será que ele acha que a hora dele é mais importante do que a minha? Mas então, aí eu vou te dizer uma coisa, eu ressignifiquei isso, tá? Eu ressignifiquei essa questão do médico, eu ressignifiquei em 2020. Como? Eu ficava esperando 1h30, 1h40, às vezes, pelo meu médico. Você não fica mais. Não, pelo contrário. Aí também ele me fez entender o valor do tempo dele nesse sentido. Porque quando eu entrava, não era uma coisa que era comigo, e não é porque ele chegava atrasado, e ficava tomando café, e ficava conversando. É que o meu atendimento só acabava quando eu estava na sala, quando realmente tinha se explorado tudo. Entendi. Eu não saía dali com dúvida. E a próxima que vinha antes de mim, que vinha depois de mim, ela também não saía com dúvida. A gente era bem atendido, porque a gente também está numa geração fast, né? Numa era fast, é tudo muito rápido. Uma consulta com psiquiatra hoje dura 10 minutos, né? Então, assim... Eu nunca tive uma consulta com um psiquiatra. Hoje, assim, muita reclamação. Mas 10 minutos eu imagino que é meio que oi e tchau, né? Então, assim, né, qual praticamente, né, muitos pacientes reclamam disso. Eu tenho muitos clientes que reclamam disso, né? O quão rápido é dentro da área da saúde o atendimento. Né? E as pessoas ali, elas estão no momento onde elas querem ser vistas, ser olhadas, elas estão com uma dor, seja ela qual for, física, Claro, emocional. claro. Então, é fundamental que este tempo ali, para dedicação, para o olhar mesmo, né? Não, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Então, em relação à medicina, as questões de saúde, seja para nutri, seja para, né, para psicólogo, para psiquiatra, para o que for, eu sempre olho se o outro também ficou muito tempo e é que for. Então, assim... Né? Eu já sou avisada, né? Vai demorar. Agora, por exemplo, essa questão do tempo. Se o paciente vem para consulta presencial, e aí a consulta dele é às 4 horas da tarde, ele chega às 4h20. Não espere que eu vá atender ele até às 5h20. Né? 5 horas encerra a consulta. Ah, pois é, mas eu atrasei. Pois é, você atrasou. Eu não estava aqui. Né? Claro. E isso é um exercício para a vida. E alguns pacientes, eu vou te dizer que fluiu a psicoeducação assim. Até um que chegou ao máximo. Se eu me atrasar um pouquinho, você consegue me atender? Eu consigo. Até um dia em que ele chegou, 8 minutos antes de acabar a sessão. E aí, depois, eu peguei e disse para ele, depois você só vê ali se já foi dado baixa nessa sessão ou não. Pô, mas eu fiquei 8 minutos para me cobrar. Eu digo, eu estou aqui há 1 hora, é óbvio.
né? Você chegou, né, para 8 minutos faltando para sessão. Eu não, eu já estava aqui. E aí a gente entrou num outro assunto agora, né, na área médica, e eu penso que, claro, pô, se a pessoa está fazendo um procedimento, alguma coisa, eu entendo, porque, pô, o cara tá lá, não tem como não fazer, mas eu acho que algumas coisas, mas aí são pontos de vista, né? São pontos de vista, são né? pontos de vista, mas como eu sou da área da saúde, e a gente não esquece que empresas da área da saúde contratam, o manuseio para acolhida, desde a recepção e para explicar que aquela pessoa está lá, né? E ela vai ter o melhor atendimento possível, entendeu? Também já faz a diferença. Claro, não, lógico. Né? Então, assim, claro. nesse ponto de vista de paciência e de escuta, que é uma coisa que a gente não vê nas equipes mais hoje. Está tudo muito dinâmico. Qualquer equipe. Quem é que tem uma escuta ativa? 100% presente. Geralmente a gente fala aqui, ó. Sim. Né? Vamos entrando no WhatsApp ali, que é um robozinho, que a gente responde 10 vezes a mesma coisa e ele volta para o mesmo lugar. A gente não consegue falar com ninguém. Né? Mas se tu tá numa reunião, né? Ou se tu tá conversando com alguém, tu vai ver que as pessoas estão aqui, ó, estão olhando o celular, elas não estão numa capacidade de atenção plena e escuta. Às vezes até para o próprio cliente, né? Às vezes tá ali e a pessoa não tá só de corpo presente. Mas está pensando em qualquer outra coisa. E eu vou te dizer que na área da saúde é uma demanda que se tem dos profissionais que atendem ali, de que elas têm uma capacidade de escuta. Entende? E hoje, cada vez menos profissionais em qualquer área estão desenvolvendo essa habilidade. Entendi. E uma coisa que faz parte do teu trabalho, Camila, e que me chama muita atenção, que você falou, uma frase que eu achei sensacional. Se eu não acreditar na mudança, não tenho o que eu estar fazendo, porque o meu trabalho é esse, né? E veja, né? A minha área de formação ela é totalmente diferente da sua. Eu, às vezes, sou mais... Cético? Não é que eu sou cético, mas eu sou mais racional. Então, eu acho que as pessoas mudam se elas realmente querem. Mas na nossa conversa, foram rolando alguns insights sobre a minha pessoa. E eu percebi que eu tive algumas mudanças que foram bem importantes. Por exemplo, um dos negócios que a gente tem são lojas de decoração que trabalham com um público bacana. E eu percebi que esse público ele gosta de tudo organizado, bonito, bacana. Quando eu passo nas lojas, eu observo isso. Porque eu sei que o cliente vai chegar em um determinado momento. E eu não era assim. Mas porque foi uma questão que eu percebi que eu tinha que mudar. Que é uma coisa que é importante, que faz a diferença total. E, às vezes, as pessoas, a equipe daquela loja não está observando esse com detalhe. Mas eu vou lá com o olho clínico e vejo, pô, não pode isso. Porque eles estão imersos naquilo ali o dia inteiro, passa batido ou minimizado, sabe? Isso. A gente não vai perceber. Passa a ser natural, né? Naturaliza. Tu tá ali todo dia, tu tá preocupado com outra coisa. E como é que faz, se é que é possível, para que a pessoa que trabalhe ou o empresário, ele crie um processo de melhora constante? Porque a gente ouve falar direto, né? Pô, precisamos melhorar, estudar, evoluir como pessoa, como profissional. Tem alguma técnica, tem alguma forma, você tem alguma dica que você poderia dar com relação a isso? Para o profissional, vamos pensar. Não, mas eu acho que do profissional, essa questão tem que estar atento a tudo que está acontecendo ali dentro da área dele, do nicho dele. Mas qual a competência comportamental que se relaciona àquilo ali? Porque vai ser isso que eu tenho que trabalhar na minha equipe. Entende? A competência comportamental. Porque, às vezes, e por isso que foi importante esse exemplo da área da saúde, às vezes a gente precisa ter um profissional-chave que é aquele que tem mais capacidade de acolhimento, atenção, resolução, sabe? Tem um manejo, né? Se conecta mais rápido, inclusive para a retenção do cliente. Às vezes, ele não quer uma solução rápida. Às vezes, ele quer alguém que o escute. Isso é uma coisa que você falou agora que eu percebo muito. Muitas vezes o cliente, a pessoa, ele não quer o milagre. Não. Ele só quer ser ouvido. Exatamente. Sentir-se importante. Exato. Sentir-se visto, importante para além do que ele está investindo naquela compra ali. Né? E isso envolve vínculo. É isso que gera fidelidade. Né? E isso eu acho que tem muito a ver com seria o quê? Com empatia, com emoção, porque existem algumas pessoas que
talvez a gente viva um mundo da racionalidade, né? Exige a pessoa que talvez ela é tão racional que ela não consegue entender que, olha, eu não consigo resolver isso para você hoje, mas Camila, tá aqui, você é uma prioridade. Assim que eu conseguir resolver, eu vou te chamar e eu vou fazer para ti. Tem gente que pensa, poxa, mas eu não dei uma solução, não dei nada. Mas eu te dei sim, eu te dei uma satisfação. Exatamente. Tu me escutou, tu entendeu o meu problema. E aí, eu vou voltar num ponto que é importante que a gente fala e acha que as pessoas entenderam. Né? E às vezes eu acho que está cada vez mais precisando ser didático nesse ponto. Entendeu? Entendi. Então me fala com as tuas palavras o que foi que você entendeu. Quer ver num treinamento isso? Sensacional. Lembrei de você agora, hein, Daniel? O Daniel foi um gestor que trabalhou comigo. Ele usava a seguinte frase: o óbvio precisa ser dito. O meu óbvio é diferente do teu. E nos treinamentos a gente vê, e as pessoas não querem falar por constrangimento. E a gente não pode esperar que também o outro esteja extremamente vulnerável, enfurecido, a ponto de fazer um stories numa rede social e acabar com a imagem da tua empresa, porque você sabe quanto tempo você investiu para a imagem da tua empresa. Claro. E sabe o quanto que uma crítica ruim, né, ela é compartilhada assim, ó, né, infinitamente. A positiva não. Não é da nossa cultura, né? Verdade. A gente não, se eu for muito bem atendida pelo Éder, eu não vou sair daqui dizendo, colocando lá no Insta, no Facebook, na TikTok, onde for, que eu fui maravilhosa. Venham, gente, é tão bom. Olha só, recebi uma taça de espumante, ele ouviu qual era a minha dor. Ele vai saber vestir minha casa de um jeito que eu me sinto em casa, né? Enfim. Não, agora, se eu for mal atendida, a gente vai colocar isso na boca do problema. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, com equipe, com cliente, a gente tem que ter essa noção de comportamento e encaixar as pessoas que têm mais capacidade de escuta, a ponto de entender, inclusive quando ela está tão sobrecarregada que ela não consegue mais ouvir, e ter aquelas peças estratégicas ali. Porque todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser respeitado, valorizado. Ainda mais quando a gente tem uma dor, quando a gente tem uma demanda. E isso, a gente está conversando sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente não se atenta aos detalhes, os empresários, né? A gente pensa que só o resultado, ele está gerando um resultado excelente aqui em Pão, ele tem que estar feliz. Mas às vezes o que ele quer é um elogio. Exatamente. Olha, parabéns. Sim. E isso também é básico nas pesquisas de clima organizacional das empresas. A gente sempre acha que a pessoa está ali motivada pelo dinheiro, né? E o salário não aparece na primeira posição, né? O salário vai aparecer entre a terceira e a quinta posição em geral. A maioria das vezes a pessoa está ali pelo clima, pela equipe, pelo gestor, né? Às vezes também pelo benefício, pela flexibilidade, ou seja, pelo olhar mais humanizado, né, que essa pessoa que está na liderança dela tem com ela. E isso mantém ela ali. Claro. E como é que faz para criar esse nível de sinergia e engajamento? Você tem curso, você tem treinamento sobre isso, né? Ele está fazendo cada vez mais... ele já foi, antes da pandemia, ele já foi mais evoluído nesse sentido. Quando eu digo evoluído, vou me colocar exatamente no lugar de quando eu comecei a dar treinamento das empresas, que eu achava que eu já pegava as pessoas prontas. Mas hoje as pessoas estão cada vez mais desestabilizadas, né? Emocionalmente falando, e com uma dificuldade muito grande de também entender e acreditar que ela consegue, no geral. Você acredita que, então, além do treinamento, é importante com que as pessoas, de certa forma, se entendam melhor, né? Se conheçam, sim. se conectem melhor com elas mesmas? Sim, até para ela saber o que ela está fazendo ali, né? Ela está investindo o tempo dela ali. Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Ela está alinhada com os meus valores de vida? Né? É só uma necessidade financeira? Esses, sei lá, né, 10K vale minha saúde mental, por exemplo? Vale eu todo dia acordar, sei lá, às 6 horas da manhã, pegar uma fila de X horário, atender clientes, pacientes, qualquer coisa que você vai fazer, voltar para minha casa, né, e valer a pena, né? Exatamente. Porque muitas vezes, não sei se você concorda comigo, a vida ela nos leva
como se fosse uma roda gigante de uma maneira acelerada, né? Porque Muito. a água vai passando, e a água Piloto não para automático. nunca. Piloto automático. A gente tá no piloto automático. E talvez você que está nos assistindo aí, você já vai perceber isso. Quantas vezes você saiu de casa, você chegou no seu destino e você nem percebeu nada? Nada. Nada. A gente tá aqui, ó. Como é que você... ou às vezes você não tá nem aqui, né? Você tá aqui, sabe? E eu tenho muito isso. Pô, você andou 1 hora na fila. Monte de... Se você estiver em São Paulo, eu sou catarinense aqui também, um monte de motoqueiro do lado e você não percebeu Nada. nada. Tu vai ver o quê? O acidente. Isso tu vai ver, porque tu ficou parado, porque ele te freou. Isso. Né? Porque ele te freou. Eu acho que é um chamado, inclusive, na verdade. Não é à toa que tantas pessoas estão sofrendo aí, né, com burnout, estão sobrecarregadas, né, cada vez mais jovens, e isso independente do seu regime de trabalho, tá? Porque a gente vê um grande número aí de funcionários, né, pessoas do funcionalismo público, né, também adoecendo. Então, né, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tem que existir um propósito, tem que fazer sentido, né? E tem essa aceleração, essa velocidade, e aí, olha que choque. Eu estou com uma pessoa de 40 tentando ensinar uma de 20, né? E eu preciso me adequar à linguagem dela. Claro. Não posso esperar que ela queira me alcançar. E quando é de 25 ensinando as de 50? Exatamente. Mais difícil ainda, talvez. Às vezes, fácil. Às vezes rola um vínculo que fica mais fácil. Né? Rola um vínculo, é bem interessante. Mas o de menor idade para o de maior fica mais fácil. No caso de ensinar, né? Quando são pares, né? Sim, eu vejo que rola um vínculo quando essa pessoa também está aberta, né? Claro. Precisa, a gente tem essas figuras paternas e maternas em qualquer equipe. Pode ver, não sei por onde já passou, mas tu vai lembrar de alguém que era uma mãezona na equipe. Eu lembro. Né? Eu lembro. Não sei quantos anos tu tinha nem quando foi, mas a gente tem essas figuras. Aquele lá que era bem paizão. A gente tinha um lá que... Nossa, aquela pessoa que... E eu acho que falta um pouco de equilíbrio às vezes nisso, né? Dessa acolhida mesmo. Das pessoas terem... Porque tem um conflito geracional muito grande ali, né? A gente sabe que tem. Tanto do mais jovem com o mais velho, quanto do mais velho com o mais jovem, né? Então, o mais velho, ele precisa entender a visão de mundo do mais jovem. E o mais jovem precisa entender o quê? Claro. Sabe me responder? Entendi. Já que o mais velho está ultrapassado. Entendi. Porque o mais jovem muitas vezes pensa isso. Pô, você vive numa outra época. Na sua época não tinha comunicação. Nossa, o computador era um negócio... Nossa, gigantesco. Isso. A internet apitava. Lá, discado. Exatamente. Entende? O que ele vai aprender? Qual que é o ganho que ele vai ter em termos de tecnologia com a pessoa mais velha? Claro. Vamos pensar assim, ó. Digamos alguém que chega... Vamos pegar aquele filme ali, O Senhor Estagiário lá, né? Que é maravilhoso. Não sei se tu chegou a ver ou se tu conhece. Conheço. Né? Então, o vínculo que ele vai ter é comportamental, é emocional. É ali que o outro vai parar para ouvir. Entendi. É ali que se estabelece uma conexão. Na emoção. É nesse lugar ali que ele... Inclusive até para ter paciência, porque uma paciência é uma coisa que a gente já não tem hoje em dia. Claro. E pra gente terminar, agora eu vou te pedir assim, aquela dica que eu acho que é a mais importante de todas. Eu acredito muito que o que a gente faz, que a gente realmente gosta, seja você... Porque isso é um clichê, tá? Seja você empresário ou seja você colaborador, porque um colaborador, ele empreende no negócio. E depois ele ele vira o empresário também. Exatamente. Qual que é a dica? Qual que seria, assim, a sua sacada para que... Não vamos ser hipócritas e achar que trabalhar é a melhor coisa do mundo, né? Mas para que você sinta pelo menos assim, com vontade de... Pô, chegou segunda-feira e não pensar, nossa, que droga. Começou tudo de novo, né? Isso. Para pensar assim, pô, segunda-feira, bacana. Tem uma semana inteira pela frente para gerar resultado. Para quê? Para que eu chegue no meu final de semana, eu tenha melhorado e possa ter um melhor final de semana. Eu não sei se seria talvez uma dica necessariamente, mas se a gente for ressignificar o sentido do trabalho hoje, né? Por que eu trabalho? E que o trabalho está relacionado hoje a um sacrifício.
Perfeito. Né? Sacrifício. Então, é muito sacrificante. E eu, muitas vezes, às vezes, depois de horas, né? É claro que eu também faço isso. Eu digo, nossa, tô acabado, tô exausto. E aí, daqui a pouco, se meu filho ouve falar isso, ele diz, nossa, né? Cansa esse negócio de trabalhar. Mas se eu for olhar pela percepção de que eu estou investindo a minha vida, que é o que eu tenho de mais precioso, as minhas horas, aquilo que eu estou me propondo, dentro do meu nível de ambição, né? A um sagrado ofício, isso muda tudo. Então, se enquanto empresário, né, eu entender que para além do meu crescimento, né, numérico, que é muito importante, não posso esquecer disso, né, não vamos ser hipócritas, Claro. mas a quantidade de vidas, né, que também estão ligadas a esse sagrado ofício e que se estão engajando ali, né, elas estão engajadas nessa causa. E, enquanto equipe, se eu olhar para o outro com esse sentido também de que ele está ligado a mim, seja no híbrido, no presencial, no home office, o que for, a um sagrado ofício e que nós todos vamos ganhar com isso, já muda bastante. Acho que a nossa sensação de chegar em casa no final do dia não tão esgotados, sabe? Que o final de semana não seja para a gente se anestesiar, né? E sim para a gente se revigorar de fato, que a gente consiga ter ideias criativas no final de semana, pensando no trabalho também, pensando no... Porque eu escolhi fazer isso. Porque se no trabalho eu penso coisas boas que eu gostaria de fazer nos meus dias de descanso, exatamente. nos meus dias de descanso eu também posso pensar coisas boas. Pô, essa sacada aqui foi... É o meu ócio criativo. E Claro. se o meu trabalho depende de mim, não interessa. Ah, mas o meu não tenho liberdade nenhuma. Tem a liberdade de fazer diferente do teu jeito. É ali, é você que faz ali. Claro, isso. E você você tem a pode liberdade aliviar da a tua escolha. pressão. Claro, você pode aliviar a tua pressão porque você tem N possibilidades. Exatamente. Lembre-se disso, você sempre pode melhorar e você sempre pode estar num lugar melhor. Isso fez Basta muito sentido querer. para mim. Basta Quando querer. eu estava muito sobrecarregada e com crise de enxaqueca e não sei o quê, né? Enfim, que eu acho que é outra coisa que a gente precisa parar para prestar atenção no nosso corpo, né? Claro, Ele responde a questão do trabalho. claro. É que, pô, não era um sacrifício, era um sagrado ofício, era uma escolha. E eu posso questionar a minha escolha. Ela pode não fazer mais sentido para mim. Mas se ela ainda faz, será que a culpa está no trabalho ou está em outras áreas da minha vida e eu estou jogando ela para o trabalho porque eu não quero mexer ali? E isso são coisas polêmicas. A gente vai deixar aqui embaixo os contatos da Camila, Instagram, o nosso aqui, pô, nos ajude, siga o canal, compartilhe, dê suas opiniões aqui. A gente falou sobre vários temas polêmicos. Foi um prazer Prazer é meu. tê-la aqui conosco nesse bate-papo. Tenho certeza que se você ficou aqui do início ao fim, e eu sei que você ficou, você vai pegar sacadas e insights muito legal. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço. Vai ser ótimo, podendo ajudar. Estamos aí. Né? Até a próxima. Um Até. abraço. Tchau, tchau.